Segundo livro dos Reis. Capítulo 1. Depois da morte de Acabe, Moabe revoltou-se contra Israel. Ocosias caiu da sacada de seu aposento em Samaria e adoeceu. Enviou mensageiros dizendo-lhes: Ide consultar Baal-zebub, deus de Acaron, para saber se ficarei curado deste mal. Mas o anjo de Yahvé disse a Elias o tesbita: Levanta-te e vai ao encontro dos mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes: Porventura não há um Deus em Israel, para ides consultar Baal-zebub, deus de Acaron? Por isso, assim Yahvé, não descerás do leito ao qual subiste, mas com certeza morrerás. E Elias partiu. Os mensageiros voltaram para junto de Ocosias, que lhe perguntou: Por que voltastes? Responderam-lhe: Veio ao nosso encontro um homem que nos disse: Ide, voltai para junto do rei, que vos enviou, e dizei-lhe: Assim fala Yahvé: Porventura, não há um Deus em Israel, para mandardes consultar Baal-zebub, deus de Acaron? Por isso, não descerás do leito ao qual subistes, mas com certeza morrerás. Perguntou-lhes Ocosias: Que aparência tinha um homem que veio ao vosso encontro e vos disse essas palavras? Responderam-lhe: Era um homem vestido de pelos e com um cinto de couro ao redor dos rins. E disse o rei: É Elias, o tesbita. Enviou-lhe um chefe de 50 com seus 50 comandados, o qual subiu até ele. E ele estava sentado no alto da montanha. E lhe disse: Homem de Deus, o rei ordenou: Desce. Elias respondeu e disse ao chefe dos 50: Se eu sou um homem de Deus, que desça fogo do céu e te devore a ti e aos teus 50. E o fogo desceu do céu e o devorou. E ele e aos seus 50. O rei enviou de novo outro chefe de 50 com seus 50 comandados, que tomou a palavra e lhe disse: Homem de Deus, o rei ordenou: Desce depressa. Elias respondeu: Se eu sou um homem de Deus, que desça fogo do céu e te devore a ti e aos teus 50. E um fogo desceu do céu e o devorou, a ele e aos seus 50. O rei tornou a mandar um chefe de 50 com seus 50 comandados. Esse terceiro chefe subiu, dobrou os joelhos diante de Elias e suplicou-lhe assim: Ó homem de Deus, que tenha algum valor a teus olhos a minha vida e a destes teus 50 servos. Caiu fogo e devorou os 2 primeiros chefes de 50 com seus comandados. Mas agora que a minha vida tem algum valor a teus olhos. O anjo de Yahvé disse a Elias: Desce com ele, não o temas. Ele se levantou, desceu com ele e foi até o rei, ter com o rei, a quem disse: Assim fala Yahvé: Por teres enviado mensageiros para consultar Baal-zebub, deus de Acaron, porventura não há Deus em Israel, cuja palavra possa ser consultada? Não descerás do leito ao qual subiste, mas com certeza morrerás. E ele morreu conforme a palavra de Yahvé pronunciada por Elias. Jorão tornou-se rei em seu lugar. No segundo ano de Jorão, filho de Josafá, rei de Judá, uma vez que ele não tinha filhos. O resto da história de Ocosias e seus feitos não está tudo escrito no livro de Anais dos reis de Israel? 6. O ciclo de Eliseu. 1. Inícios. Capítulo 2. Elias é remetido ao céu, e Eliseu lhe sucede. Eis o que aconteceu quando Yahvé arrebatou Elias ao céu num turbilhão. Elias e Eliseu partiram de Gilgal, e Elias disse a Eliseu: Fica aqui, pois Yahvé me enviou até Betel. Mas Eliseu respondeu: Tão certo como Yahvé vive, e tu vives, não te deixarei. E desceram a Betel. Os irmãos profetas que moravam em Betel foram ao encontro de Eliseu, e disseram-lhe: Sabes que hoje Yahvé vai levar teu mestre por sobre tua cabeça? Ele respondeu: Sei, calai-vos. Elias lhe disse: Eliseu, fica aqui, pois Yahvé me enviará só até Jericó. Mas ele respondeu: Tão certo como Yahvé vive e tu vives, não te deixarei. E foram para Jericó.
Os irmãos profetas que moravam em Jericó aproximaram-se de Eliseu e lhe disseram: Sabes que hoje Yahvé vai levar teu mestre por sobre tua cabeça. Ele respondeu: Sei, calai-vos. Elias lhe disse: Fica aqui, pois Yahvé me envia só até o Jordão. Mas ele respondeu: Tão certo como Yahvé vive e tu vives, não te deixarei. E partiram os dois juntos. 50 irmãos profetas foram também e ficaram parados à distância, ao longe, enquanto eles dois se detinham à beira do Jordão. Então Elias tomou seu manto, enrolou-o e bateu com ele nas águas, que se dividiram de um lado e de outro, de modo que ambos atravessaram a pé enxuto. Depois que passaram, Elias disse a Eliseu: Pede o que queres que eu faça por ti antes de ser arrebatado da tua presença. E Eliseu respondeu: Que me seja dada uma dupla porção do teu espírito. Elias respondeu: Pedes uma coisa difícil. Todavia, se me vires a ser arrebatado da tua presença, isso te será concedido. Caso contrário, isso não te será dado. E aconteceu que, enquanto andavam e conversavam, eis que um carro de fogo e cavalos de fogo os separaram um do outro, e Elias subiu ao céu no turbilhão. Eliseu olhava e gritava: meu pai, carro e cavalaria de Israel. Depois, não mais o viu. E, tomando suas vestes, rasgou-as em duas. Apanhou o manto de Elias que havia caído e voltou para a beira do Jordão, onde ficou. Tomou o manto de Elias que havia caído dele e bateu com ele nas águas, dizendo: Onde está Yahvé, o Deus de Elias? Bateu também nas águas, que se dividiram de um lado do outro e de outro. E Eliseu atravessou o rio. Os irmãos profetas de Jericó viram-no à distância e disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram ao seu encontro e se prostraram por terra diante dele. Disseram-lhe: Há aqui com teus servos 50 homens valentes. Permite que saiam à procura do teu mestre. Talvez o espírito de Yahvé o tenha arrebatado e lançado sobre algum monte, ou em algum vale. Mas ele respondeu: Não mandeis ninguém. Mas eles o importunaram a ponto de aborrecê-lo e, então disse: Mandai. Mandaram, pois, 50 homens que procuraram Elias durante 3 dias, sem encontrá-lo. Voltaram para junto de Eliseu, que tinha ficado em Jericó, o qual lhes disse: Não vos dissera eu que não fosseis? O poder de Eliseu. Os homens da cidade disseram a Eliseu: A cidade tem um ambiente agradável, como bem pode ver o meu senhor. Mas suas águas são ruins e tornam o país estéril. Disse ele: Trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E eles lhe o trouxeram. Ele foi à fonte das águas, lançou-lhe sal e disse: Assim fala Yahvé: Eu sanei essas águas, e elas não mais causarão nem morte nem esterilidade. E as águas se tornaram sadias, até hoje, segundo as palavras que Eliseu pronunciara. De lá subiu a Betel. Ao subir pelo caminho, uns rapazinhos que saíram da cidade zombaram dele, dizendo: Sobe, careca, sobe, careca. Eliseu virou-se, olhou para eles e os amaldiçoou em nome de Yahvé. Então saíram do bosque 2 ursas e despedaçaram 42 deles. Dali foi para Monte Carmelo e depois voltou para Samaria. 2. A Guerra Moabita. Capítulo 3. Reinado de Jorão em Israel, 852 a 841. No 18º ano de Josafá, rei de Judá, Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria, e reinou 12 anos. Fez o mal aos olhos de Yahvé. Não, porém, como seu pai e sua mãe, pois derrubou a estrela de Baal que seu pai tinha feito. Mas continuou apegado aos pecados que Jeroboão, filho de Nabate, fez Israel cometer, e deles não se apartou. Expedição de Israel e de Judá contra Moabe. Mesa, rei de Moabe, era criador de gado, e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com sua lã.
Mas, quando morreu, Acabe, o rei de Moabe, revoltou-se contra o rei de Israel. Naquele tempo, o rei Jorão saiu de Samaria e passou revista a todo Israel. Depois mandou dizer a Josafá, rei de Judá: O rei de Moabe revoltou-se contra mim. Queres vir comigo para combater contra Moabe? Ele respondeu: Irei. A batalha será a mesma para mim como para ti, para meu povo como para teu povo, para meus cavalos como para os teus. E perguntou: Por qual caminho subiremos? E o outro respondeu: Pelo caminho do deserto Edom. O rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom partiram depois de darem uma volta de 7 dias de marcha. Faltou água para o exército e para os animais que seguiam. O rei de Israel exclamou: Ai de nós! Yahvé reuniu-nos os 3 reis para entregar-nos nas mãos de Moabe. Mas o rei de Judá disse: Acaso não existe aqui um profeta de Yahvé para podermos consultar Yahvé por seu intermédio? Então um dos servos do rei de Israel respondeu: Está aqui Eliseu, filho de Safate, que derramava água nas mãos de Elias. Então Josafá disse: A palavra de Yahvé está com ele. Desceram, pois, até ele o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: Que tenho eu a ver contigo? Vai procurar os profetas de teu pai e os profetas de tua mãe. O rei de Israel respondeu-lhe: Não, é que Yahvé reuniu-nos os 3 reis para entregar-nos nas mãos de Moabe. Eliseu retrucou: Pela vida de Yahvé dos exércitos, a quem sirvo, se não foste em atenção a Josafá, rei de Judá, eu não te daria atenção, nem sequer olharia para ti. No entanto, trazei-me agora um músico. Ora, para enquanto o músico tocava, a mão de Yahvé veio sobre Eliseu, que disse: Assim fala Yahvé: Cavai neste vale fossos e mais fossos. Pois assim fala Yahvé: Não vereis vento, nem vereis chuva, mas este vale se encherá de água e bebereis vós, vossos rebanhos e vossos animais de carga. Mas isto é ainda pouco aos olhos de Yahvé, pois ele entregará Moabe em vossas mãos. Destruireis todas as cidades fortificadas e todas as cidades de Escol. Cortareis todas as árvores frutíferas, tapareis todas as nascentes e cobrireis de pedra todos os campos férteis. E aconteceu que, na manhã seguinte, na hora da apresentação da oferenda, eis que veio água da direção de Edom e a região ficou alagada. Quando os moabitas souberam que aqueles reis tinham vindo atacá-los, convocaram todos os que tinham idade para pegar em armas, e acima, e tomaram posição na fronteira. De manhã, quando eles se levantaram, e o sol brilhou sobre as águas, os moabitas viram de longe as águas vermelhas com sangue. Disseram: É sangue! Certamente aqueles reis lutaram entre si e se mataram uns aos outros. E agora, Moabe, a pilhagem! Mas, quando eles chegaram ao acampamento dos israelitas, estes se ergueram e derrotaram os moabitas, que fugiram diante deles. E eles avançaram dizimando os moabitas. Destruindo as cidades cada um lançou uma pedra em todos os melhores campos para os cobrir. Taparam todas as nascentes e cortaram todas as árvores frutíferas. Não restou aqui Erezete, senão suas pedras. Os fundibulários a cercaram e a atacaram. Quando o rei de Moabe viu que não podia sustentar o combate, tomou consigo 700 homens armados de espada para abrir uma passagem e chegar até o rei de Edom, mas não o conseguiram. Tomando então seu filho primogênito, que devia suceder-lhe no trono, ofereceu-o em holocausto sobre a muralha. E houve uma grande cólera contra os israelitas, que se retiraram e voltaram para sua terra. Dá uma pausa aqui e continua no próximo.